E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Tá na Área do Esporte TV, falando tudo sobre Palmeiras versus Flamengo, jogo que vai acontecer neste domingo às 16 horas no Maracanã. Palmeiras que está na primeira posição com 61 pontos e o Flamengo na segunda posição com 58 pontos, galera. Verdão que não vai ter o Everton para essa partida e teve uma lesão na mão direita. Palmeiras que, se conseguir uma vitória, galera, pode abrir 6 pontos de vantagem. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Palmeiras vai ter a ausência de um titular importantíssimo, né, amigo? Boa noite para você, bem-vindo aqui ao Tá na Área. Boa noite, Camila. Boa noite, Bené, Coutinho, Gonza, Luísa, todo mundo que nos acompanha no Tá na Área. Pois é, o Palmeiras vai ter um desfalque raro, né, de se ver. O Palmeiras não vai ter o Everton contra o Flamengo. Ele sofreu uma fissura em um osso da mão direita. É uma preocupação. O Palmeiras vai fazer um tratamento conservador com ele, não vai passar por cirurgia. Ele já está com a mão imobilizada, está trabalhando ali, mantendo a parte física, né, na academia de futebol, mas não vai conseguir jogar contra o Flamengo. O Everton até falou, espero que alguns dias esteja de volta, mas não deve ser algo tão rápido assim. Deve levar algumas semanas ali, de repente pouco mais de um mês, e aí o plano do Palmeiras é que ele ainda esteja apto a jogar nessa temporada 2025. Mas, pelo menos nessa sequência agora de jogos importantes, esse duelo com o Flamengo no Maracanã e também Libertadores da América, o Palmeiras vai jogar a semifinal contra a LDU, vai ser um outro goleiro. E aí tem Carlos Miguel e Marcelo Lomba na disputa. O Lomba foi quem jogou nas únicas 4 partidas em que o Palmeiras não teve o Everton à disposição nessa temporada, quando o Palmeiras poupou o Everton, ele jogou 58 jogos, o Lomba jogou outros 4. Desde que o Carlos Miguel chegou, o Everton fez todas as partidas, não ficou fora. Agora há essa disputa, diria que tem uma boa chance do Carlos Miguel fazer sua estreia pelo Palmeiras, pegar essa sequência aí. Vamos lembrar que o Carlos Miguel é um goleiro que o Palmeiras investiu 6 milhões de euros, é o goleiro mais caro da história do Palmeiras. Então, ele pode ser o titular agora nessa sequência, diante da ausência do titular, o Everton. Além disso, o Palmeiras deve ter outras novidades. Uma boa notícia de que o Kelvin, que está fora desde o jogo com o River Plate pela Libertadores, está praticamente recuperado de um trauma no pé, participou do treino que acabou agora há pouco na Academia de Futebol. O Palmeiras treinou nessa tarde na Academia de Futebol e o Kelvin participou desse trabalho. Além disso, Gustavo Gomes, que não voltou a tempo do amistoso com o Paraguai para enfrentar o Bragantino, também está à disposição, pode ser uma novidade. E os 3 convocados que foram para o jogo contra o Bragantino, Aníbal Moreno, Flaco Lopes, perdão, e o próprio Gustavo Gomes, né? Essas podem ser as novidades do Palmeiras para esse jogo com o Flamengo. Então, 3 convocados que estão de volta, Kelvin se recuperando pode de repente ir para o banco de reservas, e a mudança no gol, obrigado o Abel Ferreira a fazer essa troca por conta da lesão do Everton. Quando o Abel já esperava comemorar o retorno do time completo, essa baixa inesperada, né, Gonza? Do Everton, que acho que nessa temporada talvez tenha tido uma das falhas mais significativas com a camisa do Palmeiras, que foi na Copa do Mundo de Clubes, no jogo contra o Chelsea. Mas mesmo assim tem um ano de 2025 quando a gente consegue apontar vários momentos em que ele foi importante para o Palmeiras ganhar pontos, inclusive no Campeonato Brasileiro. Se a gente lembrar, no primeiro turno ele defende um pênalti contra o Fortaleza no Castelão, no último lance do jogo, só para exemplificar como esse jogador segue sendo importante. E agora o Abel tem 2 opções bem distintas, né? Eu acho que o Carlos Miguel foi uma oportunidade de mercado que o Palmeiras pensou para o futuro. Ele tem 27 anos, é um jogador que na carreira até hoje não foi titular absoluto no futebol brasileiro, foi durante pouco tempo no Corinthians, até ir ao futebol inglês no Nottingham Forest, e tem o Marcelo Lomba, um jogador veterano, inclusive mais velho que o Everton, que é um cara que está acostumado também a mais momentos assim, por mais que no Palmeiras também seja reserva. Claro que o Abel sabe muito bem o que fazer. Agora, para você, um jogo desse tamanho, é um risco você promover uma estreia de um goleiro como o Carlos Miguel, por exemplo? Olha, bom, primeiro é inegável a falta que vai fazer o Everton, muito também por conta da experiência dele, e a qualidade. Tem para muitos ele é um goleiro que poderia estar inclusive na seleção, né, ali como terceiro goleiro, enfim. Eu não discordo, acho que ele teria essa condição. Eu acho que o Abel vai precisar pensar um pouco, e aí acho que junto com o seu staff, né, com os responsáveis pelo trabalho com os goleiros, porque ele tem que olhar para o jogo com o Flamengo e tem que olhar para o jogo com a LDU. O jogo com a LDU, que é um adversário que usa muito a questão do chute de longe, né, porque você jogando em Quito, você tem essa questão da velocidade maior. Então,
isso, para você pegar um goleiro que esteja com pouco ritmo, né, como é o caso do Carlos Miguel, você pode até pensar em termos de experiência. O Lomba, um cara que já viveu mais situações. Então, e aí ele tem que pensar quem é o melhor para a LDU. E aí, no jogo com o Flamengo, que é o jogo anterior, o que é melhor? Pegar esse goleiro que vai jogar para a LDU e já colocá-lo para dar ritmo de jogo? Ou não? Os dois têm boas condições, então quem jogar contra a LDU, o outro joga contra o Flamengo. Acho que são questões... Não acredito que seja essa posição que vai definir o jogo. O resultado do jogo não acho que vai passar por aí, porque são dois bons goleiros. Talvez não estejam no nível do Everton, certamente não estão, mas não é aquela coisa que, meu Deus, vai entrar um goleiro que não está bem, que esse ano já falhou. Não é o caso. Então, acho que o Abel, junto com os seus colegas de staff, de comissão técnica, ele vai ter que tomar essa decisão, mas também olhando um pouquinho para o jogo de quinta-feira. A pinta, né, dos palpites hoje do Tá Na Área, né, que teremos também palpite sobre a morte de Odete Reutemann. Você imagina Carlos Miguel ou Lomba a escolha do Abel para essa partida? Camila, assim, eu pensei bastante sobre isso hoje, depois que eu soube da lesão do Everton e do desfalque. E eu tô muito por esse lado que o Gonza aborda da experiência e do maior ritmo de jogo. O último jogo do Carlos Miguel foi em fevereiro, né? Ele não era titular no clube dele na Inglaterra, veio ao Palmeiras, como o Bené falou, como uma aposta ao futuro. O Lomba jogou mais vezes esse ano, jogou mais pelo Palmeiras, jogou jogo grande pelo Palmeiras, jogou jogo grande recente contra o Flamengo, por exemplo, como titular. Quartas de final de Libertadores pelo Internacional, antes de ir para o Palmeiras. Sim, e é muito uma questão do dia a dia, né, do treinamento, que a gente não tem acesso, não tem como saber. Certamente, o preparador de goleiros do Palmeiras, os preparadores, né, hoje geralmente são dois ali no profissional, mas a comissão técnica tem mais elementos, tem mais informações sobre isso. Mas daqui de fora, eu acho que o cenário é muito mais pró-Lomba do que pró-Carlos Miguel por toda essa questão. O Carlos Miguel tem na carreira, estou com os números abertos aqui, 36 partidas na carreira. Isso é um número inferior a que um goleiro hoje no futebol brasileiro, como o Everton, por exemplo. O número de jogos do Everton em 2025 já ultrapassou só o Lomba, muito esse número. No Palmeiras tem 26. Sim. Em 4 temporadas, desde que chegou. Então ele tem 8 jogos a menos só no Palmeiras em relação ao que o Carlos Miguel tem na carreira. Exato. Isso não quer dizer que o Carlos Miguel possa entrar e vai fazer um jogo ruim, não. Sim, isso não. Mas assim, a gente está aqui conjecturando em cima de... A gente não tem informação de qual é o preferido, mas conjecturando em cima de um cenário que cara, você tem que considerar. Não tem jeito, tem que considerar. Um jogo desse tamanho, a sequência que vai ter, né, o Ferri citou ali a questão do tempo de natividade que o Everton deve ter. Não, acho que não é o momento de você ficar testando. É definir e ir com esse cara durante uma sequência de jogos. Não dá para ser muito diferente disso, não. O Ferri, tem essa questão, né, que certamente o Abel e a comissão se preocupam também. O tamanho do jogo. Vamos supor que o Carlos Miguel entre no jogo e, porventura, falhe num dos lances. O que acontece? Acontece com o próprio Everton, com o Rossi do outro lado pode acontecer. Grandes goleiros também falham. Me parece, nesse momento também, que pode pesar essa questão do Carlos Miguel não entrar já com essa pressão tão grande num jogo de estreia com a camisa do Palmeiras, porque é um jogador, como eu já disse, que o Palmeiras, o clube, enxerga como goleiro titular dos próximos muitos anos, principalmente depois da aposentadoria do Everton. Bené, exatamente. Acho que a gente está vendo, né, de maneira forçada, o que se desenhava para janeiro, em que imaginava-se que, de fato, teria uma competição aberta pela titularidade do gol do Palmeiras, entre especialmente o Everton e Carlos Miguel, porque, vamos lembrar, o Marcelo Lomba tem contrato só até dezembro, né? Existe a possibilidade de que ele renove o contrato, chegou a se discutir essa possibilidade quando o Lomba cogitou, negociou uma possível saída ali no fim do primeiro semestre para o Fluminense, acabou não dando certo, e aí discutiu-se renovar o contrato dele, é um goleiro já de 38 anos de idade. Mas é o que você falou, o Carlos Miguel ele já é visto como esse goleiro para o futuro, um goleiro que o Palmeiras fez um investimento alto, aí até, eu acho que aí entra o outro lado, né? Tem essa questão da experiência de fato, mas o Carlos Miguel é um jogador que o Palmeiras aposta muito também, né? É um jogador que o Palmeiras entende que pode, a partir de repente do ano que vem, né? Agora de repente, até dependendo do que acontecer, assumir a titularidade e não largar mais, é um cara que o Palmeiras veio com o potencial para assumir a vaga de um goleiro que é multicampeão, né? O Everton, ainda que tem alguns questionamentos mais recentemente, mas ele é um cara super vitorioso na história do Palmeiras, tem números absurdos, pouquíssimos gols tomados pela quantidade de jogos que ele tem no Palmeiras, então é um cara muito marcado na história do Palmeiras. Então, acho que tem essas duas questões. Tem a experiência, de fato, acho que a experiência pesa a favor do Lomba, mas esse potencial que se vê
dentro do Palmeiras, quando fez a contratação do Carlos Miguel, é o que pesa para o lado dele, né? Um goleiro lá de mais de 2 metros de altura, que a gente não vê treinos, mas a gente vê muitos vídeos ali que o Palmeiras mesmo posta de defesas ali, a torcida sempre viraliza, sempre quando tem algum treino, tem alguma sequência de defesa do Carlos Miguel, viralizam ali aqueles pequenos cortes dos treinos, né? Mas são os pequenos acessos que a gente tem das atividades nesses tempos pós-pandemia. Então eu fico curioso por isso, porque acho que a experiência pesa a favor de fato do Lomba, mas essa expectativa que se tem, esse potencial que se vê do Carlos Miguel, é por isso que eu não descarto do Palmeiras, de repente, já colocá-lo para fazer essa estreia nessa sequência importante de jogos. Trazer aqui também os campinhos prováveis de Flamengo e Palmeiras, prováveis, né? Porque a gente fica tentando pensar no que Felipe Luiz e Abel Ferreira estarão planejando para esse confronto no domingo às 4 horas da tarde. Por exemplo, no Flamengo, né, as duas principais dúvidas, se o Pulgar começa mesmo jogando, ele já entrou no segundo tempo da partida contra o Botafogo, tem aí essa questão física, porque ele não jogava desde junho, se vai já colocá-lo para iniciar a partida, e se ele continua com o Luiz Araújo, se volta o Carrascal para o time, Luiz Araújo foi o titular também no clássico contra o Botafogo. E do lado do Palmeiras... Oi? Tem o Plata que pode entrar. É verdade, ainda tem o Plata disputando posição, que entrou e fez gol. Essa apuração que a gente está trazendo, esse campinho que a gente está trazendo, é a apuração dos nossos setoristas, né? O que eles apuraram até essa sexta-feira, ainda tem treino amanhã, mas até essa sexta-feira o que deve rolar. No caso do Palmeiras, tem de volta os seus principais jogadores que estavam fora por conta de data FIFA, né? Entraram até no segundo tempo, mas agora com mais condições de estarem em campo. E aí, acho que a principal dúvida do meio para frente, né? Se ele vai mesmo com Aníbal Moreno e Andreas, aí, né, Maurício seria mais pelo lado direito, e o Felipe Anderson pela esquerda com Vitor Roque e Flaco Lopes. Bené já estava trazendo aqui uma possibilidade, de repente, nem Veiga nem Maurício jogar o Emiliano Martinez, e aí o Andreas voltar a ser o terceiro homem. A posição original dele no Palmeiras, né? Sim, foi quando ele chega no time. Quando tinha o Lucas Evangelista, né? A gente até imaginava que o Andreas fosse jogar segundo homem, mas o Lucas estava muito bem, se machucou, o Andreas foi recuado. Retornar o Andrés para essa posição, Coutinho? Eu tenho uma outra... Pode trazer. Bruno Fux está jogando muita bola, hein? Sim. Verdade. Tá jogando muita bola. Já estava jogando bem, foi importante nesse momento que o Palmeiras ficou desfalcado, né? Tá pedindo vaga. Eu não me surpreenderia caso, dentro dessa proposta que o Bené trouxe de adiantar novamente o Andrés para a meia-direita, ter o Felipe Anderson na meia-esquerda... Jogar com 3 homens. Ter Bruno Fux e... Não, como volante mesmo. Bruno Fux e Aníbal Moreno, por exemplo. Que foi o que aconteceu, né? O Abel não tinha o Aníbal, que o Aníbal foi para a seleção argentina, o Fux acabou sendo essa alternativa, porque o Abel também não tinha o Emiliano, né? Sim, que foi convocado para o Uruguai. Enfim, são apenas suposições, né? Mas, assim, de qualquer forma, é um time que a gente sabe como vai funcionar. O Gonza falou uma coisa no início do programa que eu concordo com ele. Eu não acho que o Palmeiras vai vir por Maracanã para dar a bola para o Flamengo e jogar fechadinho o tempo todo. Até porque o time tomou uma nova cara jogando de outra forma. Um time que quer ter a bola, que faz menos ligação direta, que continua tendo um contragolpe rápido, continua sabendo atacar com poucos passes e continua sendo muito forte em bola parada também, mas é um time que elabora mais as jogadas, que tem sempre um dos volantes fazendo a saída entre os zagueiros, que espeta os dois laterais ao mesmo tempo bem abertos no campo de ataque, que tem esses jogadores de lado de campo, né? Que são meias, na verdade, Felipe Anderson e Andrés, Felipe Anderson e Veiga, Felipe Anderson e Maurício, flutuando dos lados para o centro, se aproximando da dupla de frente do Palmeiras e também do Andreas Pereira, que tem mais liberdade em relação ao primeiro volante quando atua como um volante. Então, acho que, seja qual for a escalação, a gente sabe mais ou menos como o Palmeiras vai jogar. Eu estou bem curioso para ver como é que vai ser essa batalha, né? Para ver quem vai ter mais a bola. Provavelmente vai ser o Flamengo, que geralmente o Flamengo tem mais a bola, mas quanto tempo do jogo o Palmeiras terá essa bola, quebrará essa proposta do Flamengo de dominar o jogo com a posse? A gente tem algumas dúvidas, né, nos dois lados, né? A gente vai falar também do Luiz Araújo ou do Carrascal, enfim, de como o Flamengo pode formar esse time para enfrentar o Palmeiras, Gonza. No Palmeiras tem uma questão na lateral direita, que é a possível volta do Kelvin. O Kelvin, quando foi contratado, né, o Giai estava bem no time. O Giai tem uma evolução, inclusive. O Giai foi contratado no ano passado, mas ele tem uma boa fase justamente em 2025, mas o Kelvin ganha posição. O Kelvin entra muito bem nesse time do Palmeiras e são, de certa forma, características diferentes também. Dá para imaginar o Abel, mesmo tendo o Kelvin, optando pela manutenção do Giai para reforçar também uma possível marcação no setor esquerdo de ataque do Flamengo? Que é um setor forte. Sim. Né? Você tem ali, obviamente, o Samuel Lino não tem jogado, né, no mesmo nível que ele jogava quando ele estreou.
né? Tem, inclusive, a torcida do Flamengo tem pego no pé dele, pichação de muro, né? Mas que eu acho injusto. Então, eu acho que o Abel ele vai decidir a lateral em função também um pouco da formação que ele colocar no meio. Se ele coloca um time mais reforçado, como, por exemplo, essa possibilidade de trazer pelo Coutinho, colocar o Fuchs, que foi uma solução achada pelo Abel, que obviamente marca bem, que tem jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo, colocar 2 volantes e botar o Andrés como um terceiro, né? Aí o Andrés mais para criar, ele pode ter um lateral que se solte mais, pode ter um Kelvin. Se ele opta, ao contrário, por botar os 2 volantes, um deles ser o Andrés, que cria muito, mas não marca tão intensamente, aí ele pode segurar um pouco mais na lateral. Acho que ele vai tentar manter o equilíbrio. Eu acho que ele vai precisar ter um meio-campo seguro de marcação, porque, diferentemente de outros Palmeiras do Abel, que de fato, né, entregavam mais a bola para o adversário e exploravam intensamente o contra-ataque, esse gosta de jogar. Esse Palmeiras gosta de jogar e tem jogadores para jogar. Ocorre que pega o Flamengo. Então aí não é que o Palmeiras vai ficar muito tempo sem a bola, não porque ele quer, mas porque o Flamengo não vai deixar. O Flamengo também vai ter a bola. E aí, quando isso acontecer, o Palmeiras vai precisar estar mais seguro na marcação. Mas ao mesmo tempo, né, Coutinho, que esse Palmeiras é um time que tem mais a bola do que outras versões, de fato, né, desse time do Abel Ferreira, talvez a maior deficiência, ou onde se apresentam erros dessa equipe do Felipe Luiz, pensando no adversário, é justamente nessa recomposição e quando o adversário propõe, às vezes, uma transição ofensiva muito rápida. Sofreu alguns contra-ataques, assim, até contra o Botafogo, embora o Botafogo não tenha conseguido aproveitar, mas, às vezes, sofre um pouco nas laterais do campo com esse retorno, né? Enfim, pode ser algo para o Palmeiras explorar também com seus jogadores, não só sua dupla de ataque, mas seus jogadores de velocidade. Pode ser, principalmente utilizando o Vitor Roque, né? Que está vivendo uma grande fase e ganha muitos duelos nesse cenário de contra-ataque, né? A gente vê ele fazer muito movimento quando o Palmeiras rouba a bola, que é sair do meio e vir para a ponta, para receber a bola de frente e conduzir em velocidade na direção da área. Em contra-ataques ele faz muito isso. Certamente o Flamengo está estudando qual é o melhor movimento para tentar neutralizar. Mas realmente, assim, como eu falei, o Palmeiras não é porque ele melhorou um aspecto em ter a bola, em ter um jogo mais elaborado, acho que a gente pode falar assim, a melhor forma de dizer. Não é em virtude disso que ele deixou de ser um time perigoso e letal em transições rápidas. Tem vários jogadores no elenco que têm, por exemplo, essa característica. O próprio Flaco Lopes, ele não é um jogador rápido, mas através dos passes ele acelera muito esse tipo de jogada. Os contragolpes do Palmeiras tem sempre a participação dele, encontrando um passe em profundidade, achando alguém nesse cenário, como a gente falou aqui, do Vitor Roque. Mas, assim, a expectativa é muito grande. E até ia falar sobre isso aqui na outra parte do programa que a gente está falando sobre o jogo. Tomara que essas guerras de versões em vários problemas extracampo não influenciem a qualidade do jogo, né? Eu sei que o juiz vai sofrer, o juiz vai ser o Wilton Pereira Sampaio, vai ter reclamação a cada lateral, vai ter chilique na beira do campo a cada lateral, vai ter jogador forjando coisa dentro de campo. Independentemente de qual fosse o árbitro, isso ia acontecer também. Independente, mas assim, tomara que a gente tenha um jogo fluido, como foi, por exemplo, Flamengo e Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro foi um jogo que foi interessante, das duas equipes, cada uma tendo seu momento em campo, não saiu o gol, mas poderia ser 2-2, 3-2, 3-3. Na minha opinião, foi um ótimo jogo no Maracanã. Tomara que o Flamengo e o Palmeiras se aproxime disso e a gente não tenha que vir aqui segunda-feira ficar falando de erro de arbitragem ou de situações provocadas dentro de campo para levar o árbitro ao erro, como muitas vezes acontece. E o que a escalação do Wilton indica é um árbitro experiente. Né? Claro que, enfim, você pode criticar o critério, a forma como ele leva os jogos, mas, enfim, é uma escolha de um árbitro de Copa do Mundo, né? Um árbitro acostumado a grandes jogos. E a gente torce para que o árbitro não seja protagonista de um jogo tão grande como esse no Campeonato Brasileiro, né, Gonza? Tomara, porque o que mais tem sido falado nos pós-rodada é em árbitro, é em VAR, em pressão. Então, acho que alguém precisa apitar o jogo. Então, que seja um cara com
com experiência. Que seja um árbitro, inclusive. Que sejam, exatamente, de preferência, né? Agora, é óbvio que, por mais que a arbitragem brasileira ela tenha problemas, o VAR brasileiro tenha problemas, tenhamos que melhorar em todos esses aspectos, mas é preciso também dar um desconto, porque tudo isso que o Coutinho falou é relevante. Não é fácil apitar jogo no Brasil, porque tem chilique na beira do campo, tem chilique dentro do campo, tem reclamação, tem simulação, tem uma série de situações que o árbitro tem que ser ali de circo para poder não errar. Imagina a seguinte situação, a gente vê isso acontecendo direto. Um escanteio na área, um jogador vai lá e cabeceia, a bola pega às vezes, sei lá, na coxa do cara, na cintura, nem perto do braço. Cara, é uma gritaria imediata dentro de campo. Para quê? Para tentar inflamar o torcedor e aumentar a pressão em relação ao árbitro. Muita gente vai dizer, mas isso acontece desde que o futebol é futebol. Realmente acontece. Mas eu acho que não tanto como nos tempos de hoje. Assim, qualquer lance, qualquer jogada é motivo para uma guerra dentro de campo. Os técnicos indignados à beira do campo também, né? E isso, assim, é uma coisa que está insuportável. Eu vendo o jogo Cruzeiro e Atlético, por exemplo, quarta-feira, cara, teve um lateral aos 2 minutos no meio do campo. Os dois treinadores reclamando, os capitães se aproximando do juiz, aquele bolinho em volta. Isso tem que acabar, cara. Porque, assim, se os árbitros são frágeis, se a arbitragem é ruim, se você está sob pressão constante o tempo inteiro, até quando não há necessidade, a tendência é você errar cada vez mais. A tendência é que a sua falta de qualidade fique ainda mais exposta. Que todo mundo se conscientize disso. É algo que, você está sendo puritano, eu sei disso. Sim. Mas é algo que precisa ter uma resolução urgente no futebol brasileiro. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!